Imagina você estar no absoluto auge da sua carreira profissional, o seu rosto e a sua maior e mais valiosa ferramenta de trabalho está estampado nas capas das maiores e mais privilegiadas revistas do país. Os diretores mais aclamados de Hollywood estão te ligando dia e noite, implorando por um minuto da sua atenção, o mundo inteiro te querendo, te desejando e te idolatrando. Você sente que tocou o céu com as próprias mãos, o sucesso é palpável, o dinheiro flui como água e o prestígio é inegável. Então, numa única noite sombria, chuvosa e implacável, tudo isso desaparece, mas preste muita atenção, não desaparece de uma forma metafórica, poética ou figurativa, não é um cancelamento na internet ou uma fofoca maldosa. De forma literal, física e dolorosa e irreversível, seu rosto simplesmente some, o seu corpo derrete, tudo que você era, sua identidade construída com tanto esforço, deixa de existir num piscar de olhos. Você se sente um monstro disforme, uma aberração escondida nas sombras, incapaz de reconhecer o próprio reflexo no espelho. Exatamente esse pesadelo psicológico, visceral e angustiante que James Gunn está trazendo para o novo e ambicioso DCU em outubro de 2026. E olha, presta atenção que vou te dizer agora, não estou falando mais de um filme genérico de super-herói com capa voando, raios coloridos, explosões em câmera lenta para vender brinquedo. Estou falando de algo que, quando o trailer caiu de surpresa nessa semana, te deixou metade da internet no absoluto idêntico, com aquela sensação incômoda, pesada, perturbadora de ter assistido algo que não deveria ter assistido sozinho no escuro do próprio quarto, um arrepio genuíno na espinha que a DC não causava há muito tempo. Bem-vindo ao mundo desolador de Clayface, ou como a gente carinhosamente e teimosamente chama aqui no Brasil, cara de barro. E te juro com toda a certeza do mundo, depois de tudo que vou te contar e analisar neste vídeo de hoje, você nunca mais, em hipótese alguma, vai olhar para esse clássico vilão da mesma forma. Antes de entrar fundo na psicologia, no horror e de que esse filme representa a história do cinema, deixa eu te dar um contexto rápido e necessário para quem está chegando agora no DCU, porque a jornada até este momento é tão fascinante quanto a própria premissa do filme. Tudo começou num cenário de caos. James Gunn assumiu a liderança de recém-criada DC Studios quando o produtor Peter Safran, do ano de 2022, a missão deles era simples de falar numa reunião de acionistas, mas absurdamente, quase impossivelmente difícil de executar na prática, jogar fora anos do universo estendido de Zack Snyder, lidar com a fúria de fãs divididos e construir algo novo. Eles precisavam de algo coeso, emocionante, do que respeitasse o material de origem da mesma forma magistral que a Marvel fez com o MCU durante a saga do infinito. O primeiro e grande aterrorizante teste de fogo dessa nova gestão foi o filme do Superman, programado para 2025. A pressão era colossal, o mundo inteiro estava assistindo e julgando. E sabe de uma coisa? Passou com louvor absoluto. A crítica especializada adorou a abordagem mais humana e esperançosa. O público casual lotou aos cinemas e voltou a acreditar que a DC poderia sim entregar histórias fantásticas. A esperança havia retornado para a metrópolis e para os corações dos fãs ao redor do globo. Mas aí, logo após os aplausos cessarem e a poeira baixar, veio a pergunta inevitável que ninguém na imprensa sabia responder com clareza. E agora, qual o próximo passo para manter o momento? Como você segue um filme épico, colorido e inspirador de um herói de todos os tempos, sem cair na repetição ou a fadiga de super-heróis? A resposta que absolutamente ninguém esperava, nem os fóruns mais obscuros do Reddit, nem as teorias mais malucas do YouTube. Um filme puro de horror corporal sobre um vilão trágico que consegue transformar o próprio corpo físico em argila viva e assumir qualquer forma, qualquer rosto, qualquer identidade que desejar, uma premissa que grita terror. Um vilão clássico icônico reverenciado dos quadrinhos do Batman, mas que nunca, em toda a rica história do Homem-Morcego no cinema, nunca recebeu uma adaptação cinematográfica à altura do seu verdadeiro potencial perturbador e dramático.
Ele sempre foi relegado a desenhos animados ou séries de menor orçamento. Até agora o jogo virou completamente. Deixa eu te contar em detalhes como esse projeto insano nasceu, porque a história dos bastidores por trás da aprovação desse filme é quase tão integrante, cheia de reviravoltas e fascinante quanto o roteiro do filme em si. Tudo gira em torno da visão de um homem que entende o medo humano com poucos da indústria atual. O nome de Mike Flanagan te diz alguma coisa? Se você é um verdadeiro fã do gênero de horror, com absoluta certeza, sim, esse cara é o mestre contemporâneo do horror psicológico, o gênio responsável por algumas das séries mais angustiantes, maduras, emocionantes e devastadoras da Netflix nos últimos anos. Ele não faz apenas filmes, ele cria experiências traumáticas. Ele nos deu A Maldição da Residência Hill, uma obra-prima sobre o luto familiar. Ele nos deu Missa de Meia-Noite, um tratado brilhante sobre o fanatismo religioso e vampirismo. Ele tem uma forma única, quase cirúrgica, de fazer horror, que não depende de jump scare barato, de monstro pulando de tela com um salto alto parece assustar por 2 segundos. Flanagan entra na sua cabeça, vasculha os seus traumas, que te faz criar um medo dentro de você mesmo. Ele entende que o verdadeiro terror não é um monstro debaixo da cama, mas sim a perda da sanidade, a perda de quem nós amamos e principalmente a perda com nós mesmos, e foi com essa mentalidade que ele agiu. Pois bem, segure-se nas cadeiras. Em março de 2023, Flanagan foi até os escritórios da DC Studios com uma ideia audaciosa debaixo do braço. Ele queria fazer um filme solo de Clayface, mas não como um super-herói tradicional que quer roubar um banco ou dominar o mundo com um raio laser gigante apontado para o céu. Ele propôs um estudo de horror psicológico profundo, denso e adulto sobre a perda da identidade, sobre a ambição científica fora de controle, sobre a vaidade humana e, o mais importante, sobre o que ser humano desesperado e capaz de fazer quando perde absolutamente tudo o que o definia como uma pessoa perante a sociedade, um drama existencial banhado em lama. James Gunn, que por sinal havia dito publicamente meses antes que não tinha planos nenhum para Clayface ou para a galeria de vilões do Batman no curto prazo, ouviu o pitch apaixonado de Flanagan e foi conquistado na hora. Completamente arrebatado pela visão, ele viu ali a chance de provar que seu universo poderia ser diferenciado. Em dezembro de 2024, após meses de negociações secretas, o projeto foi oficial, basicamente confirmado para o delírio da comunidade geek. Mas aí veio a grande ironia do destino, o balde de água fria. Flanagan não pôde assumir a cadeira de diretor. Sua agenda estava completamente lotada com um novo filme da franquia, O Exorcista, e uma minissérie de Carrie a Estranha. Ele escreveu o roteiro original, derramou a alma naquelas páginas, mas teve que passar o bastão direção ao diretor, assumiu sua responsabilidade colossal, e não foi qualquer um, foi James Watkins, o mesmo cara brilhante por trás da Mulher de Preto, aquele filme de terror gótico estrelado pelo Daniel Radcliffe que assustou e traumatizou a geração inteira de adolescentes. O roteiro denso de Flanagan passou por uma segunda reescrita cuidadora nas mãos do talentoso Hossein Amini para polir os diálogos e ajustar ao canon do DCU. Mas a espinha dorsal e o coração pulsante e trágico, criado por Flanagan, permaneceu intacto. A essência do terror corporal e a tragédia shakespeariana de Matt Hagen não foi influída pelo estúdio. E quando o primeiro trailer oficial saiu de surpresa essa semana, com aquelas imagens macabras de rostos derretendo como cera quente de sombras grotescas transformando em armas mortais em becos escuros de um homem em agonia envolto em abordagens ensanguentadas num leito de hospital psiquiátrico, ficou claro para todos. Ficou claro que enquanto a versão sombria e exacerbada da música de Flaming Lips tocava em câmera lenta, o DNA de Mike Flanagan está cravando em cada quadro, em cada movimento de câmera daquele vídeo. É uma obra de arte do desconforto, mas afinal, para quem não lê gibis, quem diabos é Clayface dos quadrinhos da DC? Por que ele é tão especial, tão reverenciado e tão temido entre a vasta lendária galeria de vilões de Gotham City?
A resposta exige uma pequena aula de história nerd. Existem, na verdade, vários personagens diferentes que usaram o temido nome de Clayface ao longo das décadas da publicação da DC Comics, desde a Era de Ouro até hoje. O primeirão foi Basil Karlo, um ator de filmes B que enlouqueceu quando descobriu que faria um remake do seu maior sucesso sem ele e começou a matar o elenco usando a máscara do assassino do filme. Uma história de mistério clássica, mas a versão do que o filme do DCU vai adaptar, a versão definitiva mais trágica é do segundo Cara de Barro. Estou falando de Matt Hagen. É aqui que James Gunn confirmou como é canônica ao novo DCU. Hagen era um ator de sucesso estrondoso, um homem vaidoso cujo maior tesouro da maior arma e sua maior fonte de renda era o próprio rosto, sua expressividade impecável, a capacidade camaleônica de se transformar em qualquer personagem diante das câmeras brilhantes de Hollywood. Ele vivia para os aplausos, ele respirava para a adoração do público, até o destino cruel e impecável, como costumava ser Gotham, bate à sua porta. Um grupo de gangsters brutais ligados ao submundo do crime da cidade intercepta Hagen. Eles o espancaram sem piedade e desfiguraram completamente esse rosto perfeito, usando produtos químicos corrosivos. A beleza é destruída em segundos. Matt, agora um monstro aos olhos da sociedade, jogando no fundo o poço do desespero e da depressão, recorre à última esperança, uma cientista brilhante e antiética que no filme será interpretada pela talentosíssima e premiada atriz Naomi Ackie e que promete o impossível. Ela promete reconstruir o que foi brutalmente destruído usando uma nova biotecnologia experimental. O que ela faz, no entanto, vai muito além do que um deles esperava. O experimento saiu catastroficamente de controle. O corpo de Matt não é apenas curado, ele tem sua estrutura molecular reescrita e ele se transforma literalmente em uma massa de argila viva, pulsante e imutável. Ele ganha o poder de qualquer pessoa, imitando os rostos e vozes com perfeição. Ele pode ser qualquer coisa, uma poça do chão, uma arma letal ou seu maior amigo, mas ao mesmo tempo a tragédia suprema instaura, não é ele, não é mais ninguém. Ele perdeu a sua forma original para sempre, é um eco, um reflexo, uma cópia vazia vagando por um mundo que ele costumava dominar. A ironia é cruel e poética, é uma metáfora absurdamente poderosa sobre a fama, sobre a superficialidade da indústria do entretenimento, sobre a perda da identidade na era moderna, sobre o vazio existencial. Não é à toa, meus amigos, que os críticos do cinema renomados e influenciadores do mundo já estão comparando a proposta narrativa desse filme ao sucesso estrondoso de bilheteria e crítica que foi o Coringa. Sim, aquele Coringa mesmo, dirigido por Todd Phillips e estrelado por Joaquin Phoenix, que chocou o mundo, ganhou o Oscar e provou por A mais B que um vilão das histórias em quadrinhos da DC pode ser o veículo perfeito para a trama humano profundo, complexo e adulto, sem precisar de uma batalha final megalomaníaca contra um herói de capa atirando raios. Antes de eu continuar e revelar o maior segredo do que esse trailer escondeu, eu preciso fazer uma pausa. Me conta aí abaixo nos comentários, com toda a sinceridade, você já conhecia o Cara de Barro antes do trailer explodir na internet? Você é mais fã dos vilões clássicos e sombrios do Batman ou prefere heróis luminosos do DCU? Quero muito ler sua opinião, comenta aí abaixo. Agora vem a parte que realmente, literalmente, explodiu a cabeça dos fãs e dos teóricos em plantão. Nessa última semana, a informação que o mundo mudou o panorama do que achávamos e que sabíamos que sobre o planejamento de James Gunn. O próprio Gunn confirmou numa resposta direta ao fã da rede social Threads, uma bomba atômica sobre a linha do tempo. Ele confirmou que o filme de terror do Clayface acontece cronologicamente antes do filme do Superman de 2025. Ele disse com todas as letras: antes é o primeiro filme do DCU que se passa fora da ordem cronológica de lançamento. Essa frase é tão simples e direta, tem ramificações gigantescas para o futuro desse universo no cinema. Isso muda absurdamente tudo. Por que isso é tão importante? Primeiro, porque significa que em Gotham City, que é a icônica gótica, corrupta e sombria da cidade do Batman, vai aparecer oficialmente no novo DCU, muitos antes de qualquer analista de cinema esperava. Nenhum ator de papel de Batman foi escalado ainda para esse universo, nenhum Bruce Wayne foi confirmado nos bastidores, mas a cidade de Gotham já está viva e pulsante lá.
E durante as filmagens secretas de Clayface, paparazzi, ágeis e fãs curiosos registraram detalhes minuciosos nos cenários construídos das ruas que mencionavam o Joker em pichações. Eles viraram cartazes e fazem referência direta à família Grayson, os acrobatas de circo, que nos leva diretamente a Dick Grayson, o Robin original. A mitologia do morcego já existe nesse mundo. Ou seja, preste atenção na genialidade disso. Clayface pode ser tecnicamente e narrativamente a fundação histórica de qualquer mitologia do Batman do DCU. É o primeiro filme que mostra como Gotham esperava antes da chegada de qualquer herói mascarado para salvá-la. O filme que estabelece o tom sujo, a atmosfera pesada e o lado verdadeiramente sombrio desse universo cinematográfico. Tudo isso construído tijolo por tijolo, antes mesmo de Superman de James Gunn colocar os seus pés vermelhos e azuis na cidade corrompida. Isso cria um contraste maravilhoso. Enquanto Metrópolis está na cidade do amanhã, banhada pelo sol, Gotham já está apresentada como um abismo, o pesadelo urbano, onde monstros de argila devoram a própria identidade nos becos. É brilhante. Segundo ponto crucial dessa linha do tempo, Clayface já apareceu na série animada Creature Commandos, que inaugura o DCU, dublado pelo genial Alan Tudyk. E agora no live action temos o ator britânico, Tom Rhys-Harris, assumindo o papel principal do monstro. Dois atores diferentes, um único personagem, em mídias diferentes, em ordens cronológicas completamente distintas. Gunn confirmou para acalmar os fãs que ambos são a mesma versão de Matt Hagen e que o filme de 2026 é a história de origem trágica, o trauma inicial que acontece antes dos eventos malucos da série animada. É aquele tipo de construção de lore, da mitologia profunda, que, quando feita do jeito certo, recompensa o fã hardcore. Faz o fã querer requisitar todo o material anterior com os novos olhos, procurando pistas que não havia notado antes, que é o mais fascinante de tudo isso. No entanto, é o que a escolha usada do gênero faz com que a visão de longo prazo de James Gunn como arquiteto-chefe para o DCU é uma aula de como gerenciar uma franquia. Quando o trailer de Clayface saiu, muita gente confusa foi nas redes sociais perguntar: mas como um filme de terror corporal com classificação para maiores, violento e depressivo vai conviver no mesmo universo compartilhado que o Superman, cheio de esperança, piadas e cores vivas? Isso não vai quebrar a imersão do público? Não vai ficar uma bagunça tonal? James Gunn respondeu às várias dúvidas da clareza cirúrgica em uma sabedoria de quem lê quadrinhos desde criança. Ele disse que a maior inspiração não são os outros filmes de heróis, mas sim os próprios quadrinhos da DC. Em essência mais pura, nos quadrinhos, o tom dita a história e não o contrário. A diversidade é a chave. Nos quadrinhos, o Batman sombrio e traumatizado pode cruzar com Ortolino troca letras numa história absurdamente cômica e surreal. O Superman, o Deus entre nós, pode perder seus poderes e se juntar ao Sargento Rock numa aventura crua e de guerra nas trincheiras. A DC sempre foi historicamente um universo de gêneros múltiplos coexistindo harmoniosamente nas bancas de revistas. E Gunn quer replicar exatamente o que a magia esquecida nas telas de cinema foi essa grande maior fruto do DCU de Gunn, em comparação do que foi consagrado DCEU anterior e que tentava forçar o tom sombrio e de tudo. A palavra de ordem agora é liberdade criativa por gênero. O diretor dita o tom da sua obra. Não precisa ser tudo esteticamente igual. Pode ser um Superman colorido, clássico, esperançoso, dirigido pelo próprio Gunn. Pode ser a série de lanternas focado nos Lanternas Verdes, como thriller investigativo de crime e mistério na pegada de True Detective, e pode ser sim um Clayface como um bode horror perturbador, nojento, triste, dirigido por James Watkins. E tudo isso acontecendo no mesmo universo, na mesma terra, conectado com as consequências narrativas reais palpáveis entre o projeto e o outro. O que acontece no beco escuro de Gotham
reverbera nos céus de Metrópolis. Isso é revolucionário no cenário atual, saturado e imprevisível dos universos cinematográficos, onde o filme da concorrência parece ter saído da mesma linha de montagem. Na minha opinião, Clayface pode ser o filme que prova tudo de uma vez por todas que o DCU tem ambição narrativa de verdade, que tem coragem de arriscar. Não é apenas uma franquia de serviço corporativo para vender lancheiro. O trailer em si, meus amigos, é uma obra-prima absoluta de construção da atmosfera e tensão crescente. Cada segundo foi pensado. A música escolhida para embalar o pesadelo foi Do You Release, da banda The Flaming Lips, mas não a versão original alegre, é uma versão desacelerada, distorcida, quase soturna, que aparece estar derretendo junto com o protagonista. A letra original fala sobre a percepção da beleza efêmera. A letra original fala sobre a percepção da beleza efêmera, sobre o fato de que todos que você conhece um dia vão morrer. Colocar essa letra existencialista como trilha sonora de um homem vaidoso que perde a própria forma física, de que perde a sua beleza e a sua mortalidade natural para se tornar um monstro imortal da lama, é o nível da curadoria artística, e ironia dramática que você simplesmente não vê em qualquer reprodução de estúdio genérica hoje em dia. As imagens do trailer são um soco no estômago, mostram Matt Ryan em repouso no hospital clandestino, coberto de cabeça aos pés, curativos ensanguentados, lembrando que o homem invisível clássico, depois de cortes rápidos no rosto se dissolvendo no espelho, uma sombra monstruosa projetada na parede transforma a própria mão numa esfera de espinhos afiados para atacar alguém no escuro. Luzes clínicas estroboscópicas piscando freneticamente num corredor de asilo. A câmera de James Watkins raramente fica parada na forma confortável. Ela oscila, treme levemente, foca e desfoca, como o próprio quadro cinematográfico, como se estivesse doente, desconfortável e aterrorizado, como se está registrando. É o vocabulário visual puro de horror psicológico aplicado com uma maestria e um personagem de quadrinhos. E o elenco de apoio ajuda a elevar ainda mais o nível de prestígio da produção. Além dos brilhantes Tom Hayes, e Naomi Aki, o filme conta com o veterano Ed Marsan, um dos melhores e mais versáteis atores britânicos da geração, capaz de ir ao drama e à vilania num piscar de olhos, e David Dencik. David Dencik já trabalhou com o diretor James Watkins na aclamada série Máfia e traz a gravidade europeia para o projeto. Essa não é uma produção improvisada ou feita às pressas para cumprir o cota de lançamento. Cada escolha de elenco, cada nota visual, cada sombra no cenário tem um peso narrativo. O estúdio sabe quem tem nas mãos. E aí vem o que me deixa mais curioso de tudo. Batman ainda não foi escalado para o DCU. The Brave and the Bold, o filme de Batman com Damian Wayne, está em desenvolvimento, mas a confirmação do elenco Clayface acontece antes do Superman. O que isso quer dizer? Quer dizer que Gotham City vai aparecer no DCU antes do próprio Batman aparecer em live action. E se o filme deixar pistas sobre esse Batman e seu passado, os vilões já consolidado o estado atual de Gotham, isso pode ser o maior setup de qualquer personagem de Gunn que já construiu. Os 7 fotos vazados durante as filmagens mostraram carros dos anos 70 misturados com vans de mídias modernas, e isso pode indicar que o filme é ambientado em algum ponto do passado, numa Gotham que ainda estava se formando, ou pode ser simplesmente a estética visual escolhida para a cidade, ninguém sabe ainda. E essa incerteza, essa lacuna narrativa é proposital, é exclusivamente o tipo de combustível que mantém o fundo de DC em ebulição por meses antes de um lançamento. Clayface chega aos cinemas em 23 de outubro de 2026. Não é por acaso que Warner escolheu essa data, é véspera de Halloween. É um filme classificado para adultos com a temática de horror corporal, roteiro de Mark Flanagan e a direção de James Watkins. Num ponto, o universo inclui Superman colorido e esperançoso. Se você ainda não acreditava que o DCU de James Gunn era capaz de surpreender de verdade, o trailer de Clayface abordou da mulher. O trailer de Clayface acabou de mudar o argumento. Se você quiser mergulhar
mais ainda profundo nesse universo muito antes de outubro, só na descrição do vídeo deixando indicações. Se esse vídeo te ajudou a entender porque Clayface importa muito mais além de que um filme de super-herói, compartilha com aquele amigo que ainda acha que a DC não tem mais nada interessante a oferecer, porque tudo vai chegar e o argumento vai ser encerrado nas telas. Que é o canal da Vegas Nerd e a gente se vê no próximo vídeo.